Por que Jesus usou a figura das roupas alvas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. E neste vale há 3 cidades próximas, 9 quilômetros uma da outra: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Ali uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas brancas calcárias, onde as águas brotam quentes, cálidas, e vão descendo naquela montanha, formando piscinas e cascatas, e aqueles lugares de piscinas naturais, pessoas vinham e vêm até hoje para tomar seus banhos terapêuticos ali e curar as suas doenças. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, curiosamente conhecida pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. Jesus pega este gancho da geografia e diz para a igreja: quem dera tu fosses quente com mais águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria com mais águas de Colossos, mas porque tu és morna com mais águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro puro? Que Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das roupas alvas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impacta nesse texto? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê nessa igreja. Me choca isso, porque a igreja que mais recebeu censura de Jesus e nenhum elogio, não recebe de Jesus nenhuma censura por problemas teológicos, doutrinários. Não tem falsos apóstolos lá, não tem falsos mestres lá, não tem Jezabel lá, não tem doutrina de Balaão lá, não tem os nicolaítas lá, não tem os falsos apóstolos lá. Aquela igreja não está sendo atacada por heresias nem por falsos mestres. Diríamos hoje que Laodiceia seria uma igreja ortodoxa. E uma igreja ortodoxa está recebendo de Jesus a mais severa censura. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Leia as cartas e vocês ficarão chocados. Não há nenhuma censura de Jesus de problemas morais. Na igreja de Laodiceia havia problema moral, na igreja de Pérgamo havia problema moral, na igreja de Tiatira havia problema moral, na igreja de Sardes. Nessa igreja não há nenhuma denúncia de escândalos, de pecados. A igreja tinha uma boa reputação diante do espelho e aos olhos da sociedade. Diríamos hoje: a igreja de Laodiceia era uma igreja ética. Leia as cartas e vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de pobreza. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Essa igreja era próspera. Leia as cartas e você não verá qualquer denúncia de Jesus de problemas de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz. E eu confesso para vocês uma coisa: se eu morasse lá, naquela ocasião,
eu queria ser membro da igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja. A melhor igreja. Definitivamente a melhor igreja. Ela era ortodoxa. Ela era ética. Ela era próspera. Ela estava em paz. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta noite, que a ortodoxia é boa, necessária, insubstituível. Eu quero dizer para você que a ética é necessária, que ela é boa, que ela é insubstituível. Eu quero dizer para você que a prosperidade é uma bênção de Deus. E a maioria de nós que está aqui tem mais do que necessita para viver. Eu quero dizer para você que viver em paz é uma bênção, mas não é suficiente. Não é suficiente. Então nos resta uma pergunta. Qual o diagnóstico que Jesus Cristo faz a essa igreja que tanto angustia, que lhe provoca tanto desconforto? Só um diagnóstico, só um. Falta de fervor espiritual. E falta de fervor espiritual pode existir numa igreja ortodoxa, numa igreja ética, numa igreja próspera, numa igreja que está em paz. E eu confesso para vocês que a percepção que eu tenho é de que este é o problema da igreja evangélica brasileira. Falta brilho nos olhos, irmãos. Falta entusiasmo, falta paixão, falta fervor, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta choro pelo pecado, falta sede da palavra, falta compromisso com a oração, falta engajamento na missão, falta avivamento espiritual. Você olha às vezes, você vê um marasmo. Há poucos dias uma pessoa me abordou depois do culto no corredor e disse: pastor, eu não posso entender. Um culto onde a palavra foi tão forte, tão poderosa, tanto quebrantamento. Quando você vai para o pátio da igreja, o papo é outro. É como é que ficou o resultado do jogo, e etc, Não tem mais nada com Deus. Aquilo não mexeu com a vida, aquilo não tocou o coração, aquilo não transformou coisa nenhuma. Eu temo, irmãos, que a igreja evangélica brasileira esteja dando passos largos e decisivos rumo à secularização. As pessoas aderem à igreja, mas não são transformadas. Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Muita trovoada, mas pouca chuva. Muitas folhas, mas poucos frutos. O índice de divórcio hoje dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama na época do namoro é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja. A igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida pelos seus escândalos do que pelo seu exemplo. Hoje, eu conheço igrejas protestantes, históricas, reconhecidas, onde os presbíteros, os líderes, têm a confraria do charuto e do uísque. Eu conheço igreja onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada, até de madrugada. Há poucos dias um pastor me disse chorando: a minha denominação esse ano não batizou um crente por igreja em média durante o ano. Estive pregando em São Paulo há poucos dias e um pastor me disse que no seu presbitério a média de pessoas recebidas naquele ano foi um membro por igreja no ano. Há 15 dias estava pregando lá em Pinheiros e uma pessoa se aproximou de mim e disse: pastor, eu pertenço a um presbitério, o reduto do conservadorismo em São Paulo, e o nosso presbitério demorou 23 anos para plantar uma igreja. E nós temos boas desculpas teológicas para isso. Preguei o ano passado nos Estados Unidos. E um pastor de uma igreja conservadora me disse que no final do ano ele recebeu uma carta do secretário executivo da sua denominação na área, e a pergunta que o secretário fazia aos pastores é: que tipo de charuto você quer fumar, que tipo de cerveja você quer beber na nossa festinha de confraternização dos pastores.